Agora só restavam 2 viúvas e os filhos destas. Tudo por bobeira, por falta de caráter de Gésio. Ele achava bonito fazer o que fazia. E olha agora, não era nada bonito. Tudo que João vivera naquela noite, na beira do rio, cuidando do corpo dele. Teria que mudar agora de vida, pensava João, e tinha que ser rápido, antes que uma tragédia acontecesse com ele e, em consequência, com a sua família. João Batista decidiu que iria se mudar dali, se afastar dos amigos que tinha e que, senão, eles o levariam para o buraco. Aconteceu de um velho fazendeiro, seu moço, lhe oferecer morada em uma fazenda antiga, muito velha, que o fazendeiro morava antes de construir a nova sede. Ali, João poderia morar, trabalhar, para quem quisesse, já que ele se dizia ser pedreiro e ele não gostava do serviço da roça. Paulina, então, escreveu para o pai dela. E este veio para ajudar na mudança, conhecer a nova casa. O velho ajudou em tudo. Ao chegar na tal fazenda, tio Malaquias ficou tão satisfeito. A terra era ótima. Tinha tudo. Frutas, leite à vontade. E o melhor, os vizinhos eram poucos e bem espaçados. Assim, o genro não teria más companhias para sair para as gandaias. E o genro havia prometido ao sogro mudar de vida. Agora essa era a chance. Nada como a distância dos maus amigos para uma boa mudança. A casa da fazenda do Portão era grande. Já tinha muitos móveis. O fazendeiro mudara, deixando tudo que era antigo ali e comprara tudo novo. Isso foi bom porque o casal não tinha muita coisa. Tinha só mesmo de seu a cama de casal que a Paulina ganhara do padrinho, uma canastra onde guardava as roupas, um balaio cheio de utensílios de cozinha, que eram cuias, coités, canecas de latinha, canecões de latas de óleo, latas de 2 litros de banho de porco, um coador de café com mancebo, 2 lamparinas, um pinico, uma bacia grande de alumínio, já furada, um facão e 2 colchões de palha. E as roupinhas das crianças, muito pouca, e as roupas dela e de João, e alguns lençóis antigos do seu enxoval de casamento, 3 cobertores peleja e um belo cobertor azul, claro de um lado e rosa, claro do outro lado, assim todo achadrezado em quadrados grandes. Era bem macio e peludo, presentes também do padrinho. O xodó de Paulina mesmo eram as panelas de ferro, herança de sua mãe, que o pai lhe dera quando se desfez da casa. Agora era preciso comprar uma máquina de costura nova. Aquela velhinha ela teve que vender. E uma máquina nova de pedal iria ajudar muito. Ela iria costurar para casa e para a vizinhança ali, costurar para fora. João deu um jeito e comprou a máquina. Ela foi levada num burro de carga da fazenda. Que alegria para Paulina! Agora ela podia fazer roupinhas e ganhar algum dinheiro da vizinhança. Por ali haviam alguns vizinhos, mas eram longes um do outro. Eram famílias grandes, principalmente as afrodescendentes, por causa da escravidão. Aquela fazenda, ela fora uma fazenda de escravos. E com a lei de liberdade, os escravos dessa fazenda continuaram morando ali. O fazendeiro resolveu deixar
os filhos, os netos dos primeiros escravos morando em suas terras. Estes eram os que Dona Finha tinha mais apreço. Ela era educada para com eles, bondosa, compreensiva, nascendo aí uma grande amizade. Todos a adoravam. Eles vinham à casa dela, ela ia à casa deles. Quando nascia criança, as mulheres amamentavam o filho de Paulina, Paulina amamentava os filhos das remanescentes de escravos, e assim elas tinham uma amizade muito bonita. Eles vinham à casa dela no terço, rezar. As mulheres traziam flores, comida, bolo. Era tudo muito bonito. O fazendeiro, seu moço, era um patrão mão aberta. Não se importava com o que os colonos faziam para se divertir. A amizade e o artesanato e o entrosamento entre brancos e negros era uma maravilha. Pareciam todos de uma só família. Aos domingos, os terreiros da fazenda ficavam cheios de pessoas. Uns conversavam, outros dançavam, outros faziam pular pedaços de pau que fingiam estar lutando. Chamavam essa apresentação de a luta dos cacetes. Era coisa dos negros africanos. As mulheres iam para dentro de casa, levavam flores para o altar cheio de santo, uns já tão velhos e quebrados que nem dava mais para saber que santo era. Era um simples pedaço de barro. Mas eles respeitavam, aquilo ali era o santo deles. Tinha o rezador, o seu Benedito Carolina, era quem puxava o terço. João não gostava muito da rezação desses, mas tinha paciência e respeitava a fé da esposa. O que ele gostava mesmo era de ver muita gente em sua casa. Ele era oriundo de uma família grande. Às vezes ele sentia saudade da mãe, do pai, dos irmãos. E tinha muita comilança ali. Eram bolos, rosquinha de fubá, broa de milho verde, doces, tudo. As crianças adoravam. Tinha os pãezinhos franceses com carne moída, que eles chamavam de cachorro-quente. Naquela época não existiam as salsichas de hoje. Era cachorro-quente de carne moída, com pimenta. Comiam até não mais aguentar. Crianças de todos os tamanhos, eram meninos, meninas, brincando juntos. Era um corre-corre de uma porta da sala para a porta da cozinha. De vez em quando, nessa correria dentro de casa, era cada encontrão de adultos com as crianças. E assim a noite chegava. O povo sentia vontade de ficar mais, de não ir embora. Talvez quisesse dançar, mas João nunca quis fazer baile, nunca quis dança e nem bebida. Jamais serviu uma gota de álcool nas reuniões de sua casa e nem permitiu que alguém levasse. E por incrível que pareça, as pessoas tinham um respeito por seu João fora de série. Ele não era tão assim, tão sério, nada, ele era brincalhão, gostava de dar risada, contar besteira, sabe, piadas de palavrão, mas não sei, o povo tinha por ele um respeito, eu não sei se era o nome, a descendência de família, porque as pessoas conheciam o Valdomiro e tinham o maior respeito por seu Valdomiro e sabia que ele era sobrinho do Valdomiro. E com isso as pessoas o respeitavam muito. E assim, a vida deles ali melhorou muito. João trabalhava todos os dias. Era na manutenção da fazenda velha, onde ele morava, na fazenda nova, na sede. E quando aparecia serviço em outra fazenda, ele ia fazer. Assim ele tinha sempre dinheiro no bolso, coisa que no passado era rara. A esposa e os filhos agora tinham roupas boas, calçados. Aos sábados, ele às vezes não trabalhava, no domingo nunca. E assim ele punha a casa em dia, cuidava da fazenda, cuidava da horta, das laranjeiras, tirava as pragas, matava as formigas, os formigueiros. O sogro sempre ajudava, cuidava das cercas, dos animais, das galinhas, dos porcos. Tinha até um grande mangueiro onde criavam porcos.
Era só ir acabando a carne que já se sacrificava ao outro. Nunca faltava nada na casa. Tinha tanta abóbora, batata doce, mandioca, milho, tudo em abundância. E assim os porcos eram criados. Haviam épocas em que foi construída outros mangueiros para mais porcos, para mais de 30 porcos. A maioria era vendida, depois tirava a terça do fazendeiro. Todos os dias, aquele retireiro, seu Sebastião Geraldo, levava leite no balde e entregava para as crianças, para a dona Paulina ferver. E até os cachorros da casa, os gatos, eram alimentados com leite de qualidade. Frutos lá tinha de muitas qualidades. Tinham laranjas, bananas de todos os tipos, goiabas, mangas, mamãos, mexerica. Eram tantos que os porcos, às vezes, eram criados soltos, com os porquinhos para comer as que caíam do chão. E assim, elas eram criadas até o corte, sem ter que dar outro tipo de alimento, de tanta fruta que tinha. Tinham frutas ácidas também. No terreirão da frente da casa havia jabuticabeiras centenárias, pitangueiras, limoeiros. Os cafezais, agora abandonados, estavam se transformando em canaviais. O gado também era o forte da fazenda. Depois da escravidão, o café não dera tanto dinheiro. A esposa de seu moço, a primeira, havia morrido. E ele se casou de novo com Dona Araci. Esta, sim, tinha tino comercial. Sabia lidar com bancos, sabia investir, administrar e teve a ideia de mandar plantar capineira, capim gordura, para pasto, assim aumentar o plantel. E assim ela designou uma área da fazenda para o plantio de madeiras, seriam mudas de eucalipto. E assim encomendaram uma máquina de fazer blocos de barro, onde seriam plantadas sementes de eucalipto. Esses blocos de barro seriam postos nas covas assim que a sementinha atingisse uma mudinha de 10 centímetros. Sempre vinham 2 homens para trabalhar na tulha. Isso era no terreiro da fazenda, onde João morava com a família. Esses trabalhadores eram estranhos. E nem assim João sentia qualquer preocupação. Saía para trabalhar, ficava fora a semana toda, só voltava na sexta-feira de noite. Paulina tinha o seu pai. Se não tivesse, ela ficaria ali. Isso não era nada elegante. Seria chato ficar o dia e a noite à mercê daqueles homens desconhecidos, morando, dormindo, comendo ali, ao lado da casa. Vizinhos não tinha por perto. Aqueles homens, se fossem violentos ou tentassem contra a família, o avô velho, sozinho, não poderia fazer nada. Quando João voltava nos finais de semana, ele convidava os homens para dentro de casa, conversava, dava o que comer, contava tudo da casa, da família, tratava os homens como se fosse parente. Parece até que João confiava demais naqueles homens. O descuido e o descaso chegava a incomodar o sogro. Ele achava que aquilo era excesso de confiança, ou talvez descaso mesmo. Seria indisciplina do genro? Ou ele estava pondo a esposa à prova? Grande número de homens iam e vinham nesta casa. Ela era localizada estrategicamente à beira de uma estrada que cortava a propriedade. O terreirão da frente de secar café da casa era o caminho dos cavaleiros, para cruzar as terras de um lado ao outro. E depois, logo à frente, se embreava numa mata. A mata era cercada, dizia que era mata virgem. Não podia se cortar uma árvore nessa mata. Era o xodó do fazendeiro. Isso sem contar que muitos empregados antigos da fazenda, que estavam em outras fazendas, vinham ali para trabalhar e ficavam dias trabalhando na colheita, sem voltar para a casa deles. Como era o caso do seu Silvio, um andarilho que percorria as estradas desde Barra Mansa, Volta Redonda,
Amparo, depois a Fazenda Velha, ia até Ribeirão do São Joaquim, depois descia a pé 8 quilômetros até chegar na fazenda do patrão, e depois nessa fazenda abandonada, que foi onde ele nasceu, onde ele foi criado. Ali ele chegava, era um andarilho, tinha barba até no umbigo. E João Batista conversava com ele, dava risada. E sempre tinha um prato de comida para o seu Silvio. Ele comia e depois o seu João falava para ele: Ô, seu Silvio, dá um grito aí para nós. Aí seu Silvio afinava a garganta e soltava um som agudo que durava quase 3 minutos sem parar, sem interrupção. Aquilo era tão estranho para quem ouvia aquele grito, mas o dono da casa, não estando ali, ele aparecia também por lá e pedia comida. Paulina arrumava uma cuia e mandava as crianças levar para ele. Aí ele pegava a comida, comia, depois ele devolvia a cuia na mão das crianças e falava, muito agradecido. Aí depois perguntava, quer que eu dou um grito? Aí as crianças achavam aquilo interessante, né? Dizia, sim, dá o grito. Aí ele saía andando caminho afora, naquele agudo, sem interrupção, até dobrar lá na curva da estrada. Quando as crianças entravam dentro de casa, Paulina perguntava, o que foi que ele disse? Aí as crianças, né? Ela já sabia, porque ela já conhecia aquele homem. Aí as crianças falavam, não sei, mãe, falou alguma coisa aí, não sei. Aí a Paulina ria e falava, ele falou saco de tecido? Aí as crianças falavam, isso, foi isso mesmo que ele falou muito saco de tecido. Aí ela ria e falava, não, é muito agradecido. Aí as crianças davam risada. Então as crianças riam do grito do seu Silvio e do saco de tecido que Paulina dizia, que as crianças acreditavam que sim. Existia um outro homem também, era o seu Malaquias. Esse Malaquias não tinha nada a ver com Sebastião Malaquias, era outro Malaquias. Esse antigamente morava ali também na fazenda, numa casinha no terreiro. Era um lugar onde se guardava o pilão, o saco de café para socar, os milho para moer, o saco de arroz, onde havia uma grande fornalha que se preparava aos porcos, nos jiraus de bambu. E nessa casinha deveria ser algo parecido com uma senzala. E no passado, seu Malaquias morava ali, de certo com outros escravos de dentro de casa. E com a mudança dos patrões, o Malaquias acompanhou eles para lá, porque lá na fazenda também tinha a casa dos empregados. Mas a cada espaço de tempo ele vinha à fazenda velha, acho que para matar a saudade. Ele era um velho, cabelos e barbas brancas, mas era muito forte, era tarracudo. E quase sempre ele jogava o pilão assim no ombro e saía andando, carregando, parecia que estava carregando um isopor. Diziam que ele tinha mais de 100 anos. E também morava na casa do João um cara que João dizia que era primo dele, mas Paulina nunca tinha visto esse homem. Ele pôs esse homem morando embaixo do mesmo teto, morava dentro de casa, dormia num dos quartos. Esse homem tinha um nome, não sei se era apelido, Caiçara. Tinha os cabelos longos, loiros, até abaixo dos ombros. Era um homem bem branco, olhos claros, bem azuis, quase transparente. Dizia que era solteiro. Era um jovem, ninguém sabia a idade dele, se era 20, 25, 30 anos. João saía para trabalhar e às vezes esse homem ficava lá na casa. Parecia que o marido punha a esposa à prova mesmo, a cada instante. Nunca se preocupava em expor a esposa daquele jeito a tais perigos. Trouxe também um primo dele, isso depois que esse foi embora, de lábios palatais, de nome Tiãozinho do Joaquim Pacal. Esse também ficou uns tempos na fazenda. Esse era meio louco, parecia doido. Ele não batia bem na cabeça, não. Às vezes ele judiava das crianças, empurrava as crianças no chão. Certa vez ele empurrou a Fátima num monte de mato de carrapicho, agarrou o cabelo
carrapicho tudo nos cachinhos do cabelo dela. Ela chegou lá dentro de casa chorando e disse para a mãe que o Tiãozinho tinha empurrado ela, derrubado ela no mato de carrapicho. E tinha também um outro senhor. Esse era bondoso. Era o seu Antônio Franguinho, o leiteiro de tropas da Fazenda Nova. Esse era meio bocó, doidinho para arrumar uma mulher, mas ele já era casado. Os patrões o haviam casado com Saana, uma mulher velha que tinha sido babá das filhas desse fazendeiro. A velha o repelia, por isso ele era seco por causa de uma mulher. Vejam só o risco que Paulina estava exposta, e João não estava nem aí. Eram os apartadores de vaca, os retireiros, os roçadores de pasto, os colhedores de semente, limpadores de brejo, colhedores de café, de arroz, catadores de goiaba. Esses vinham de Volta Redonda em caminhões para levar carregado de goiaba. Todos esses trabalhadores iam e vinham, mas não todos juntos, nem todos ao mesmo tempo. Mas era assim o ano todo. A casa era muito grande. Se um homem desse quisesse fazer o mal a alguém da família, faria isso dentro de casa, sem que alguém visse. Só depois é que achariam o corpo, depois de consumado o ato, e o agressor teria tempo de escapar para bem longe do ocorrido. Isso é que uma vez algum parente contou a João que uns fugitivos de Barra Mansa se esconderam debaixo do assoalho dessa fazenda muito tempo depois que João já havia mudado de lá. Então era um lugar ermo e muito perigoso.